Goleada! Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um Resenha Premier League para falar com vocês que tivemos o início da segunda rodada da nossa PL e já começou como? Uma goleada que fez torcedor ir embora do estádio com só 30 minutos do primeiro tempo. O Chelsea não tomou conhecimento do West Ham em pleno Estádio Olímpico de Londres, que não deixa de ser a casa do Chelsea, né, assim, entre aspas, porque o Chelsea também é de Londres, então assim, os dois times jogando em Londres, né, porém no estádio do West Ham. E eu acho que fez isso o Chelsea se sentir em casa, né, porque assim, simplesmente 5-1 no West Ham e como visitante. O West Ham ainda começou o jogo com 5 minutos só, marcando o primeiro gol, um golaço do Paquetá, simplesmente chute fora da área, sensacional, pegando acho que todo mundo de surpresa. Acho que nem os próprios torcedores do West Ham esperavam que o time fosse abrir o placar com só 5 minutos de jogo. Porém, o time do West Ham é um time muito limitado, né? Porque se o Paquetá não joga, o time não cria. Não tem outro companheiro pro Lucas Paquetá, né, o brasileiro, que ou é ele que faz as jogadas ou é ele que faz as jogadas, porque não tem um companheiro, não tem um companheiro de ataque. O time do West Ham é um time muito enfraquecido. Então o Lucas Paquetá acaba ficando sozinho, né, para criar as jogadas de ataque, criar as jogadas ali do meio campo. Então ele tem que correr para organizar o time, correr para atacar. Então assim, é o famoso cruza e corre para cabecear, né, porque assim, ele faz tudo. Então sem ele no time, né, já é difícil, só que ele joga muito sozinho, né, então assim, não tem... o West Ham precisa ir atrás de um companheiro ou ter alguém no elenco ali para jogar mais junto com o Paquetá, porque assim, o time realmente é bem fraco. Mostrou isso, né, nas duas primeiras rodadas. Tomou um 3-0 do Sunderland, o Sunderland que acabou, né, de subir para a Premier League esse ano. Então assim, logo na primeira rodada de estreia já tomou um 3-0 e agora tomou 5 gols dentro de casa, né, cara? Assim, é uma defesa muito, muito enfraquecida. Foram 5 bolas cruzadas na área do West Ham, todas elas saíram gol. Bolas aéreas, né, também no primeiro jogo, na partida de estreia. Então assim, o técnico do West Ham vai ter muito trabalho, porque assim, já tem 2 derrotas no campeonato. Nas últimas temporadas é um time que briga ali, né, meio de tabela, Liga Europa, às vezes belisca ali uma competição europeia. Só que essa temporada já começa com 2 derrotas na Premier League, claro, é o começo, é o início, porém assim, começar com 2 derrotas já de início, assim, já se distanciando, né, das outras equipes, não é bom, né? Tem que ligar o alerta, né, deixar o alerta ligado, sim, logo no começo de temporada, porque, assim, é um time que precisa de mudanças. Bom, falando do Chelsea agora, né, claro, o destaque aí tem que ser em cima do Chelsea, porque, assim, foi uma estreia, né, de Premier League contra o Palace com um 0-0 dentro de casa. A torcida ali, alguns torcedores, né, a mídia, pelo time do Chelsea ter sido o campeão mundial, né, o campeão do primeiro Super Mundial, a expectativa do Chelsea era lá em cima, né, para a estreia da Premier League. E o elenco, né, um elenco muito, muito forte, com jogadores novos. Chegou gente nova, João Pedro, Estevão, o Delap, que é, né, também um camisa nova, ali, um centroavante para a posição. Então assim, o Chelsea faz muitos investimentos e com o título do Super Mundial se criou uma expectativa muito grande, né, em cima desse time do Chelsea. Porém, dentro de casa, na primeira partida, né, na partida de estreia, não foi o que a torcida esperava, né? Foi um 0-0 ali meio fraco, né, meio devagar, começou meio devagar. Porém, hoje, o que o Chelsea não fez de gol contra o Palace, deixou para fazer hoje do West Ham. O pobre West Ham, né, que sofreu o que o Palace não sofreu. Então, assim, ótima partida do João Pedro, ótima partida do Estevão, né, que estreou como titular. No início ele iria começar no banco de reservas, porém o Cole Palmer, né, sentiu no aquecimento, então deu, né, acabou abrindo essa oportunidade para o Estevão. E assim, cara, ele jogou 76 minutos, né, desse jogo de hoje, participou do jogo muito bem, caindo ali pela direita, né, que é a posição, acho, preferida dele, da direita para o meio campo, né, trazendo a bola ali mais para o meio também, interagindo muito bem com o ataque, né, com o João Pedro, com o Pedro Neto, com o Delap, né, então assim, eles se entendendo muito bem ali. E acabou saindo, né, a primeira assistência aí do Estevão nessa Premier League. Já estreou como titular e ele já teve uma estreia, né, na primeira rodada muito boa, entrou muito bem ali bagunçando, foi o jogador com mais dribles, apesar de ter jogado 36 minutos mais ou menos, né, de estreia, foi o jogador do Chelsea na partida que completou, né, mais dribles nessa partida contra o Palace, e hoje, né, já estreando como titular e fazendo uma bela partida, né, foi o eleito o melhor em campo, apesar de que, na minha opinião, eu ter achado o João Pedro mais decisivo que ele, mas acho que fica de bom tamanho também. Bom para ele ganhar confiança, né? E acredito que o Enzo Maresca tenha confiança nele, porque assim, ele foi a primeira opção de substituição no jogo de estreia e já foi a primeira opção, né? Assim que o Cole Palmer se machucou ali, né? Sentiu no aquecimento do jogo de hoje.
já foi a primeira opção aí para ser o substituto do Palmer, né? Então assim, mostra que o Maresca tem confiança nele e acredito que agora, ele dando a primeira assistência, ele jogou muito bem, né? Participou ali das jogadas. Apesar de que ele teve, né, no gol do West Ham, quem sai jogando errado ali, quem perde a bola, foi o Estevão, né, que acabou tentando um toque de letra ali no meio campo. Acaba sobrando o passe pro Paquetá e ele acaba fazendo aquele golaço. Só que tirando esse início do Estevão, entre aspas, ruim, né, por ter perdido a bola e ter saído do gol do West Ham, todo o resto do jogo dele foi muito bom, né, participou bem, deu assistência. Então assim, mostra que o Estevão tá pronto. Para quem tinha alguma desconfiança aí se ele ia chegar e ia jogar na Premier League, sim, acredito que ele já deu a resposta. Ele pode sim ser titular ou ser a primeira opção aí para entrar no jogo e para mudar um resultado, né? Para tá ajudando o Chelsea aí. Que esse time do Chelsea, cara, esse time do Chelsea é muito bom, muito bom. Teve investimento alto, né? Contratou jogadores de primeira linha, de primeira prateleira. Ainda tá se reforçando, né? Tem rumores aí do Enciso, ex-Brighton, tá chegando ali no grupo do Chelsea também. Então assim, é um elenco, né, um grupo muito forte e eu acredito que vai brigar muito aí até o final. Vamos ver falar muito desse elenco aí do Chelsea, né? Rapaziada, esse foi o resumo, né, que eu trouxe para vocês dessa partida entre o West Ham e Chelsea, essa goleada do Chelsea como visitante que abriu, né, essa segunda rodada, começo de segunda rodada logo com essa goleada. Sabadão teremos mais jogos, continuação dessa rodada. Destaque para o primeiro jogo do dia, City e Tottenham, o City estreando no Etihad, estreando em casa contra o Tottenham. Os dois times vêm de vitória, né? Então é um joguinho legal para você acompanhar logo pela manhã. Teremos mais jogos durante a rodada. Destaque também para o jogo do Arsenal, que joga às 1h30 da tarde, Arsenal e Leeds. O Arsenal também estreando em casa. E é claro que depois da rodada, no final da tarde, estarei aqui com vocês, passando pelos gols, pelos melhores momentos, tudo que de melhor aconteceu na rodada. Vou estar aqui com vocês, acompanhando tudo que de melhor aconteceu nessa rodada de sabadão. Beleza, rapaziada? Espero que vocês estejam gostando. Esse é o Resenha Premier League. Eu sou o Edson Júnior. Tamo junto, um abraço e valeu!